A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. É uma grande satisfação estar com você, iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus. Um abraço a você que está conosco através das redes sociais, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo IGTV do Instagram e pelo Spotify, você que ouve este podcast. Um abraço muito afetuoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá 102.1, a Rádio do Bem. Estamos com você nas noites da Rádio Cultura de segunda a sexta, com muita alegria, e aos sábados mais cedo, às 4 da tarde, na Cultura FM. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, mande uma mensagem para nós, de áudio, de texto, dizendo quem é você, onde é que você está, em casa, no trabalho, como é que você escuta, Amigos de Deus, esta programação noturna de segunda a sexta aqui na Rádio Cultura, ou vespertina, na parte da tarde do sábado. 88 é o código de área, 998378192. Vamos lá, devagar para você anotar, ouvinte da Rádio do Bem. É o nosso telefone, é o WhatsApp da 102.1. 88 é o código de área, 998378192. E você que está conosco, saiba, estamos com o livro Amigos de Deus. Aqui temos 18 homilias deste grande santo da Espanha, nosso amigo lá no céu, o Padre São José Maria Escrivá. Ele que foi canonizado por São João Paulo II, deixou uma grande obra aqui na igreja, o movimento Opus Dei, esta obra verdadeiramente de Deus que ajuda na santificação das famílias, dos profissionais, a partir da vida no cotidiano. Por isso ele foi chamado por São João Paulo II de santo do dia a dia, santo do cotidiano. Aqui 18 sermões de São José Maria Escrivá que estão nos ajudando a crescer na amizade com Deus. Já estamos na 8ª homilia, seguindo os passos do Senhor. É esta proposta da 8ª homilia animar a mim e a você a viver assim, na imitação de Cristo, seguindo os passos do Senhor. E hoje nós vamos começar uma nova sequência dentro desta 8ª homilia. Refletimos bastante nos últimos episódios que essa nossa disposição de viver seguindo os passos do Senhor tem que acontecer desde as pequenas coisas, de forma constante e silenciosa, e fundamental como o bater do coração. É fundamental o bater do nosso coração. É ou não é? Então é fundamental também trilhar o caminho do cristão, seguindo os passos do Senhor. Para isso, hoje nós vamos começar a falar, com a ajuda de São José Maria Escrivá, em algo que é próprio desta imitação de Jesus, que é o espírito de penitência. Vamos saber o que é essa história de espírito de penitência, o que é que significa a penitência na nossa vida como cristãos, como cristãs. É importante que você fique atento a isso. E, é claro, chame outras pessoas para participarem conosco a partir de agora, desse momento de reflexão. Coloque o convite aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, de família, pessoas que trabalham, que estudam com você, que servem na igreja. Vai chamando mais gente para estar conosco. E vamos abraçar aqueles que sempre se reúnem, sentam aqui na mesa conosco, para, junto ao Senhor, alimentarem-se do seu amor. O pessoal que está ao vivo conosco, um abraço, Regina, Dudu, querida, Claudiana, sejam sempre muito bem-vindas. Você que deseja estar conosco ao vivo durante a transmissão do Amigo de Deus, é muito fácil, através do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Então você já sabe, de segunda a sábado, entre 9 e 9h30, a gente já disponibiliza para você o acesso para você estar conosco ao vivo, deixando sua mensagem, interagindo também, fazendo conosco a série, o programa Amigos de Deus. Pela paróquia de Santo Antônio, a gente entra sempre a partir do meio-dia com esse conteúdo. Um abraço a você que é da paróquia de Santo Antônio de Xeramubim, que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook da paróquia. Vamos rezar, irmãos, porque precisamos e muito deste espírito de penitência nas nossas vidas. Vamos falar sobre isso hoje. Para isso, precisamos pedir a luz do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezamos com São Tomás de Aquino neste tempo. Reze conosco. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. E com muita humildade peça comigo: Jesus, orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Se deseja tudo isto também, diga agora humildemente, com muita necessidade, diga o seu amém. Se tudo isto que pedimos agora em oração você deseja, meu irmão, minha irmã, escreva, diga: assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Que bom, irmãos e irmãs, que estamos juntos. Que bom, querida Carla, querida Fátima Santos, seja muito bem-vinda. Fátima Matos, seja muito bem-vinda. É muito bom estar com você, que nos acompanha também agora nesta noite na Rádio Cultura, você que está nos acompanhando pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio. Já chamou alguém para esse momento? Faz isso agora, sem demora. Convide amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que estão com você a serviço na igreja. Chama para esse momento, porque temos mais uma riqueza hoje para desfrutarmos. Uma nova sequência dentro da 8ª homilia de São José Maria Escrivá, que fala sobre a importância de viver seguindo os passos do Senhor. E seguir os passos do Senhor é viver como o bater do coração, a sequência que nós tivemos anteriormente, em espírito de penitência. Cleomar, preste atenção. Claudiana, o que é espírito de penitência? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Vamos ouvir então o trecho de hoje, a primeira parte dessa sequência espírito de penitência. Procuras tomar já as tuas resoluções de propósitos sinceros. Na realidade, São José Maria está perguntando e propondo, mas vamos dar o tom certo. Procuras tomar já as tuas resoluções de propósitos sinceros?
Pede ao Senhor que te ajude a contrariar-te por seu amor, a pôr em tudo, com naturalidade, o aroma purificador da mortificação, a gastar-te no seu serviço, sem espetáculo, silenciosamente, como se consome a lamparina que treme luz junto ao tabernáculo. E para o caso de agora não te ocorrer como corresponder concretamente às solicitações divinas que te batem à porta do coração, escuta-me bem. Penitência é o cumprimento exato do horário que marcaste, ainda que o corpo resista ou a mente pretenda evadir-se em sonhos quiméricos. Penitência é levantar-se na hora e também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa. A penitência está em saberes compaginar todas as tuas obrigações com Deus, com os outros e contigo próprio, sendo exigente contigo, de modo que consigas encontrar o tempo de que cada coisa necessita. És penitente quando te submetes amorosamente ao teu plano de oração, apesar de estares esgotado, sem vontade ou frio. Penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros, começando pelos da tua própria casa. É atender com a maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os que padecem. É responder com paciência aos maçantes e inoportunos. É interromper ou modificar os programas pessoais, quando as circunstâncias, sobretudo os interesses bons e justos dos outros, assim o requerem. A penitência consiste em suportar com bom humor as 1000 pequenas contrariedades da jornada, em não abandonares a tua ocupação, ainda que de momento te tenha passado o gosto com que a começaste, em comer com agradecimento o que nos servem, sem importunar ninguém com caprichos. Penitência para os pais, e em geral para os que têm uma missão de governo ou educativa, é corrigir, quando é preciso fazê-lo, de acordo com a natureza do erro e com as condições de quem necessita dessa ajuda, sem fazer caso de subjetivismos nécios e sentimentais. O espírito de penitência leva a não nos apegarmos desordenadamente a esse bosquejo monumental de projetos futuros, em que já previmos quais serão os nossos traços e pinceladas mestras. Que alegria damos a Deus quando sabemos renunciar às nossas garatujas e brochadas de mestrinho e permitimos que seja Ele a acrescentar os traços e as cores que mais lhe agradem. Muito profunda essa reflexão de mais esse trecho da 8ª homilia. Eu quero lembrar a você que neste dia, que aconteceu no ano de 1955, São José Maria estava com algumas pessoas diante do sacrário. Então, estava motivando essa meditação em espírito de adoração, diante do Senhor. E que maravilha que ele agora vai começar a nos falar sobre penitência, espírito de penitência. Meu irmão, minha irmã, nós devemos entender penitência, todo o movimento que nós fazemos de rebaixamento de si para nos elevarmos a Deus. O próprio Jesus nos ensina este movimento, por isso que isso também é seguir os passos do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, não se prevaleceu, a gente lê na carta de São Paulo aos Filipenses, a sua condição de Filho do Altíssimo e desceu, se esvaziou,
veio ao nosso encontro para nos tirar do pecado e para que nós fôssemos, pela sua graça, elevados. Percebe? Um movimento de descida para uma subida. Por isso que também na carta aos Filipenses está escrito que, exatamente por isso, porque Jesus se esvaziou, renunciou a si mesmo, o Pai o elevou, o exaltou soberanamente sobre tudo e todos. É o Senhor de todo o universo. Nós até celebramos no finalzinho do ano litúrgico essa festa, a festa de Cristo Rei. Diga, eu preciso de uma descida para uma subida. Escreva aí. Eu preciso de uma descida para uma subida. Essa descida está na renúncia de si mesmo. Assim como o próprio Jesus fala, quem quiser me seguir, o tema da 8ª homilia não é seguindo os passos do Senhor? Então Jesus diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Então, essa renúncia de si mesmo tem muito a ver com a renúncia da nossa vontade. Nós somos muito cheios de vontade. Eu sou cheio de vontade. Você é cheia de vontade. Temos que reconhecer esta realidade. E por que é que a gente ficou cheio de vontade? Cheio de si mesmo? Por conta do pecado original. Lá no início não era assim. Deus tinha sua vontade acolhida, respeitada. O homem e a mulher viviam à vontade de Deus, conformados, orientados, até que aconteceu o pecado. E aí isto ficou distorcido, desorientado. Veja se o pecado não foi exatamente esse desvio de vontades. Deus, após presentear o homem e a mulher com toda a obra da criação, pediu este ato de obediência para que eles não tocassem na única árvore proibida de todo o paraíso, de todo o jardim do Éden. Poderiam usufruir de todas as demais, mas não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal. E caindo na tentação do demônio, Eva e Adão quiseram, com as suas próprias forças, se tornarem como deuses. E aí a vontade deles se desviou da vontade de Deus. Deus tinha manifestado qual era a vontade dele, mas eles desobedeceram. Eles ficaram cheios de vontade. Aconteceu o pecado, pelo pecado entrou a morte e todo tipo de desgraça que a gente conhece, de sofrimento no mundo, veio daquela raiz, daquele desvio de vontades. A felicidade estava e está nesta coincidência de vontades. A vontade da Santíssima Trindade com a vontade da humanidade. Melhor ainda, da vontade da humanidade conformada, unida, submetida à vontade da Santíssima Trindade. Aí está a felicidade, quando nós estamos unidos a Deus, conformados a Deus. O pecado nos deixou afastados de Deus, desorientados, pela nossa vontade, comandados. Jesus, fazendo esse movimento de descida para uma subida, ele nos indica a necessidade desse esvaziamento, dessa renúncia de si para abrirmos-nos à vontade de Deus. Nós podemos ouvir de Jesus, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Não se faça a minha, mas a vossa vontade. Ouvimos de Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E para isso acontecer, nós temos que ter a nossa vontade contrariada, rebaixada. Veja Jesus no Getsêmani. A proposta aqui não é viver seguindo os passos do Senhor. Jesus diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a vossa. Então, a penitência passa por esse processo de morte, de renúncia, de rebaixamento de si mesmo, para nos elevarmos a Deus. Você está entendendo? E isso nós temos que fazer, como dizíamos
na sequência passada, constantemente como o bater do coração. Então, na continuidade da homilia, agora nessa sequência, São José Maria vai reforçar isso. Ele começa perguntando se nós temos assumido propósitos sinceros diante de Deus, se temos tomado essas decisões de nos unirmos a Deus, de renúncia de si mesmo, de união com Deus, verdadeiramente, sinceramente. Se nós procuramos fazer isso, ou vamos vivendo pelo que vem na nossa cabeça, pela nossa própria vontade. A questão é, será que eu e você que está conosco pela internet, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá, você tem este empenho constante de identificar qual a vontade de Deus, perceber quando a sua não corresponde à dele e renunciar à sua vontade? Será que eu e você temos feito exercícios para que isso, na prática, nos momentos mais exigentes, sejam bem vividos por cada um de nós? Nós temos que nos exercitar. São José Maria vai falar dessas atitudes, dessas resoluções, desses propósitos que são exercícios de penitência. Quando a gente pensa em penitência, a gente pensa logo em passar vários dias sem comer, né, em viajar a pé até um santuário, em ficar horas e horas de joelhos. São expressões também de penitência. Mas tem muitas outras, e ele hoje vai dar uma lista enorme que nós podemos e devemos fazer no nosso dia a dia. O importante é pedirmos esta graça ao Senhor. É uma coisa que a gente dificilmente pede. Veja que este pedido aqui, eu e você, acho que quase nunca fazemos. Senhor, me ajude a me contrariar por seu amor. Senhor, me ajude a me contrariar por seu amor. É uma oração bem diferente das nossas, não é? A nossa oração constantemente é: Senhor, seja feita a minha vontade. Oh, Senhor, eu quero isso, me ajude. Me ajude para que isso que eu quero aconteça. Me ajude, Senhor, para que seja desse jeito como eu estou querendo. Não é assim? Jesus também rezou assim, mas é importante dizer a segunda parte da oração. Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, essa é a minha vontade. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus está dizendo: me ajude a me contrariar por seu amor. Você pode estar dizendo: mas por que é que tem que ser assim? Porque aconteceu o pecado. Porque a nossa vontade ficou desorientada. A nossa vontade não é mais a vontade de Deus conformada. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser treinada para, com a vontade de Deus, ser reencontrada. Entende que ela foi noutra direção. Ela está torta. É como acontece quando a pessoa sofre um acidente, a perna ou o braço quebra e fica assim meio torto. Aí, para poder ajeitar, precisa de uma cirurgia, precisa de fisioterapia, para botar no lugar, para voltar a funcionar. Espiritualmente, isto se dá pela penitência que tem a ver com as contrariedades. E aqui São José Maria está dizendo que a gente tem que fazer isso na constância da nossa vida. Por isso que a sequência anterior já nos ensinava isso, como bater do coração, com naturalidade. Você nem percebe que o seu coração está batendo, né? A não ser quando ele está numa ansiedade, né? Numa batida forte, mas normalmente a gente nem percebe. Então, a orientação é viver esse espírito de penitência em tudo, com naturalidade. Presta atenção, Cleiton, Creuza, escuta bem. Alana, presta atenção, minha irmã. São José Maria compara esse espírito de penitência a um perfume com aroma purificador. Se tudo aquilo que eu faço, eu procuro viver como um exercício de penitência, renunciando à minha vontade,
mortificando a minha vontade, isso vai me abrindo a conformar-me à vontade da Trindade. Isto vai me abrindo a verdadeira felicidade que é viver com Deus em amizade. Se no meu dia a dia eu vou reforçando cada vez mais a amizade comigo mesmo, eu vou me tornando inimigo de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Por quê? Porque nós somos teimosos em querer colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Por isso precisa dessa mortificação constante. Com esforço, gastarmos-nos nessa dedicação a Deus, nessa busca a Deus, nessa renúncia de nós mesmos, de uma forma discreta, sem espetáculo. Não é daquele jeito para todo mundo ver que você está triste, que você está fazendo sacrifício, está jejuando, está se mortificando. Não. Aqui vem outra comparação bonita. Como uma vela que vai se derretendo, silenciosamente, vai se consumindo, vai morrendo, não é? É assim a vela? Quando isso acontece naturalmente, você nem percebe, né? A não ser que você passe muito tempo sem olhar para a vela e quando volta você vê que ela já diminuiu, né? Mas normalmente ela vai lentamente, né? Se consumindo. Então, normalmente, naturalmente, amorosamente, isso deve acontecer comigo e com você no decorrer da vida. Que a nossa vontade vá morrendo, que a vontade de Deus vá aparecendo. Escreva isso. Que a minha vontade vá morrendo e a vontade de Deus vá aparecendo. Escreva. Que a minha vontade vá morrendo e a vontade de Deus vá aparecendo. E aqui, São José Maria nos dá uma dica preciosa. Quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente já imagina sacrifícios grandes, renúncias grandes que a gente vai ter que fazer, e a gente já começa a pensar assim, meu Deus, eu não tenho condição de corresponder às tuas solicitações. Eu não tenho condição de corresponder à tua solicitação, que bate na porta do meu coração. Pode ser que você pense, e se Deus me pedir isso? E se Deus me pedir aquilo? E eu acho que Deus está me pedindo isso. Eu não tenho coragem, eu não tenho forças para renunciar a isso, para renunciar àquilo. Pode ser um relacionamento que você precisa dar um ponto final. Pode ser um gesto a mais que você precisa fazer de entrega de vida, de doação. E você vai se dando conta que não tem condição. Que não tem condição. Então, para mim e para você que vivemos esse drama, eu sou tão fraco, eu sou tão limitado. Se Deus me pedir isso, como é que eu não vou ter condições de corresponder? Escuta-me bem, diz São José Maria Escrivá. Agora vai falar para mim, vai falar para você. É importante essa preparação. Quando você vê um atleta conseguindo correr quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, inclusive em uma velocidade acelerada, você fica assim impressionado, porque você olha para você que talvez não tenha preparo físico e fica imaginando que aquilo é impossível. Mas se você for conversar com aquele atleta, ele não nasceu correndo daquele jeito. Ele começou de pouquinho. Talvez ele começou andando, e andando a distâncias cada vez maiores, e andando a distâncias cada vez maiores, e andando de uma maneira cada vez mais rápida, cada vez mais veloz. E aí depois começou a correr, e a correr em pequenas distâncias, e a correr numa velocidade moderada. Depois ele foi aumentando as distâncias, depois ele foi aumentando a velocidade, e aí chegou naquele prodígio que você está vendo. Então São José Maria vai nos dar agora uma lista de treinos, de exercícios que não estão tão distantes da nossa condição. Só precisa determinação. Então veja o que é que ele vai dizer que é penitência. Também, é penitência também.
Penitência é fazer vários dias de jejum? Sim. Penitência é usar aqueles cintos que tem espinhos? É. Penitência é ficar de joelho não é? Caroço de milho, né? Como antigamente os pais colocavam o menino de castigo? É. Penitência é passar vários dias, sei lá, em silêncio, ou passar um dia inteiro sem falar, fazendo uma penitência da língua? É. Mas penitência é também muita coisa que a gente não valoriza e que tem a possibilidade de viver no dia a dia. Por exemplo, vamos lá, começar a lista aqui. Penitência é cumprir os horários que marcamos. Olha lá, você marcou um horário para fazer determinada coisa, procure ser pontual. A falta de pontualidade pode ser sinal de uma comodidade, que precisa de uma contrariedade. Não, eu vou ficar mais um pouquinho fazendo isso, não, eu vou descansar mais um pouquinho, não, eu vou fazer primeiro isso, depois eu vou. Essa é a sua vontade, e aí ela precisa de uma contrariedade. Mas eu não vou fazer isso, eu não vou descansar mais esse pouquinho, eu não vou deixar isso para depois, eu vou fazer isso agora. O cumprimento exato do horário que marcamos. Ainda que o corpo resista, ainda que a mente procure ficar lá pensando, sei lá em quê, mortificar o corpo. Mas eu acho que eu vou demorar mais um pouquinho, porque eu estou cansado. Mortificação do corpo. Não, mesmo cansado eu vou. Eu vou cumprir esse horário que eu marquei, que eu me determinei. Seja para o que for, claro. Não estamos falando de marcar horário para pecar, né, gente? Isso aqui é lógico. Estamos falando das coisas do cotidiano. Você assume horários, você procura de alguma forma fazer sua programação e às vezes por acomodação, por distração, você deixa de cumprir aquele horário. Rapaz, é mesmo, agora que eu lembrei, porque eu fiquei aqui no celular fazendo sei lá o quê. Então, penitência é cumprir os horários. Veja, é uma coisa simples, você não vai comparar isso com, sei lá, uma pessoa ser queimada viva numa fornalha. É uma penitência bem maior, é ou não é? Dá para fazer. Mas aí, para isso, a gente precisa, mesmo nas pequenas coisas, morrer. Penitência é levantar na hora. Olha, você tem que levantar na hora. Para quê? Para trabalhar ou para rezar. Que hora você acorda? Ou que horas você devia acordar? Para ir para o seu trabalho, ou para estudar, ou para rezar. Muita gente, no caso da nossa comunidade, a gente inicia o dia com oração. Então, cada qual sabendo das obrigações que tem, procura acordar o mais cedo possível para rezar. Estou dando esse exemplo nosso da comunidade, que muitas outras pessoas fazem também. Ou para ir para uma missa. Ou mesmo para ir para o seu trabalho. Muito bem, penitência é levantar-se na hora. Sem demora, sem ficar com aquela enrolação que às vezes a gente fica na rede, na cama, jogando para frente. Não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, alguma coisa que para nós é mais difícil, é mais trabalhoso. Já aconteceu com você? Você tem várias coisas para fazer. Aí tem uma ou outra que são as mais trabalhosas, que são as mais difíceis. Qual é a nossa tendência? Não, isso aqui depois eu faço. Aí joga aquilo que é mais difícil para frente, né? Vai fazer aquela coisinha que é mais rápida, que é mais fácil. Então, penitência. Fazer a tarefa mais difícil, mais trabalhosa. Não deixar para mais tarde. Fazer sem deixar para mais tarde a tarefa que é mais difícil, mais trabalhosa. A não ser que tenha um motivo justificado. É lógico, uma determinada tarefa você vai precisar 3 horas para fazer. E pela sua programação, ali naquele momento você só tem meia hora. Então, lógico que aquela tarefa você não pode fazer naquele horário, porque não vai ter tempo para fazer. Aí é um motivo justificado. Mas quando é só por comodidade, tem que contrariar a vontade. Tem uma preguiçazinha por ali. Tem uma vontade de vida mansa. Por isso você vai jogando para frente, como a gente diz aqui, vai empurrando com a barriga
aquela coisa mais difícil. Pois bem, penitência é não deixar isso para depois. Penitência, diz São José Maria, veja que lista maravilhosa que este santo do dia a dia está nos dando. É viver todas as nossas obrigações do dia a dia nessa comunhão com Deus, com os outros, consigo mesmo, sendo exigente conosco, procurando encontrar o tempo de que cada coisa necessita. Em outras palavras, penitência é organizar o nosso tempo. Diante de Deus, diante dos irmãos, refletindo consigo mesmo. Colocar o tempo devido para cada coisa. Eu não posso passar 1 hora jogando tempo fora nas redes sociais, conferindo todos os feeds de notícias de Instagram de todo mundo, que eu não tenho, inclusive, nada a ver com essas pessoas, às vezes só por uma curiosidade, para preencher o juízo, a cabeça, e deixar de fazer coisas mais importantes. Como, por exemplo, a minha oração, como algum cuidado com a minha saúde. Então tem que ter tempo para cada coisa. Eu posso ter um tempo de um momento de lazer? Sim. Assim como eu preciso ter tempo para comer, eu preciso ter tempo para dormir, eu preciso ter tempo para estudar, preciso ter tempo para trabalhar, preciso muito ter tempo para rezar. Então, penitência é diante de Deus, diante da minha responsabilidade com as pessoas, diante de mim mesmo, organizar a minha vida, encontrando o tempo que cada coisa necessita. Imagina um homem ou uma mulher que fica horas e horas no final de tarde, com amigos, com amigas, em barzinhos, etc., e não dá a devida atenção ao filho, à filha, ao esposo, à esposa. Isso aqui vale para tudo. Nós tivemos uma homilia inteira, que é bom que você confira, chama O Tesouro do Tempo, que fala demoradamente, foram vários episódios falando sobre essa importância de organizar o nosso tempo da maneira devida. Eu não posso nem exagerar, usar o meu tempo nesses serviços, na igreja, etc., e descuidar da minha família, por exemplo. Pode até parecer mais agradável para mim estar ali na igreja, rezando, e a minha família abandonando. Então, penitência é se esforçar diante de Deus, pela responsabilidade que você tem com as pessoas e com você mesmo, para encontrar o tempo de que cada coisa necessita. E aqui, São José Maria reforça esse aspecto com relação à vida de oração. Nós somos penitentes quando nos submetemos amorosamente ao nosso plano de oração. Você tem um plano de oração? É importante a gente primeiro fazer essa pergunta. Você pode estar dizendo, e o que é mesmo um plano de oração? Nunca ouvi falar nisso. E eu e você precisamos ter um plano de oração. Assim como a gente precisa ter um plano de alimentação. Qual é o nosso plano de alimentação? Pelo menos de uma forma geral. A maioria das pessoas tomam café da manhã. Uns mais, outros menos, né? A maioria das pessoas, né? É uma tristeza as pessoas que não têm o que comer. A gente sabe disso, né? É muito triste isso, mas nós estamos falando assim, digamos, da maioria das pessoas que tem essa possibilidade, né? Não sei nem se são a maioria, se é a maioria, né? Infelizmente, talvez a maioria não tem. Mas entenda o que eu quero dizer. Em geral, as pessoas determinam os seus horários de alimentação. Tomam café da manhã, tem um almoço, tem a janta, pelo menos 3 refeições. Às vezes tem uns lanchinhos, né? Isso é um plano de alimentação. E o plano de oração? O plano de oração tem a ver com a alimentação da alma. Nós temos uma vida interior. Tivemos também muitos episódios lá para trás com São José Maria nos falando disso, né? A minha alma tem sede de Deus, tem fome de Deus, a sua também, você tem uma alma. E ela não vive de arroz e feijão, ela vive de contato com Deus. E isso se dá de modo particular na oração. Qual horário do dia você reza? Quando o dia vai começar ou quando o dia vai terminar? Quando você está mais disposto ou quando você está mais cansado? Com que frequência você vai à missa? Todos os dias? 3 vezes por semana? Só os domingos? Isso é o plano de oração. Qual horário do meu dia eu vou rezar o texto? Que horas eu vou ler a Bíblia? Que horas eu vou fazer minhas anotações? É um plano de oração. Então, a primeira coisa é
tenho que ter um plano de oração. Agora, São José Maria está dizendo assim, que nós temos, para viver em espírito de penitência, que submetermos amorosamente a este plano de oração. Eu me programei, eu me planejei, é um plano de oração, para ir para a missa todos os dias, eu tenho que ir, eu vou me esforçar para ir, eu vou fazer penitência para ir, mesmo que eu esteja me sentindo esgotado. Então foi um dia muito cansativo, muito cansativo. O que você quer mesmo é ir para casa descansar. Mas você vive o espírito de penitência. E esta sua vontade você vai contrariar, você vai mortificar. Eu não vou para casa descansar, eu vou para a missa rezar. E o meu plano de oração eu vou executar. Você colocou no seu plano de oração começar o seu dia rezando, procurar acordar o mais cedo possível, rezar. E aí você, por algum motivo, por estar sem vontade, você diz, não, hoje eu não estou afim de rezar. Hoje eu assim que acordar, eu quero fazer sei lá o quê. Hoje eu não vou rezar. Opa, espírito de penitência. Estou sem vontade. Vou contrariar a minha vontade. Estou sem vontade. Isso aqui precisa de contrariedade. E aí eu vou rezar, mesmo sem vontade. Mas hoje eu estou tão frio, não estou sentindo nada. Você já ouviu falar de gente que diz que só vai para a missa quando está com vontade? Ainda diz como uma vantagem. Olha, eu vou para a missa. Assim, tem dia que eu estou amanheço já pensando, com vontade, aí eu vou para a missa. Eu sem vontade eu não vou para a missa não. O que é isso? Onde é que está o espírito de penitência? Então você vai para a missa assim, para buscar um prazer, para buscar um contentamento, ou por uma necessidade. É como alguém que tem que comer mesmo quando está com fastio. Aí que tem que comer, né? Sinal que está com fastio é porque está com alguma doença. Se não comer, vai adoecer. Aí é que precisa comer. Então talvez eu precise, e você também, ir para a missa, ainda mais quando a gente está sem vontade. Você entende? Por isso que ele está dizendo que isto é penitência. Nos submetermos amorosamente. Gente, isto é um ato de amor. Você já cuidou, por exemplo, de alguém mesmo sem estar com vontade, mas por amor? Você for pegar o exemplo de um pai e de uma mãe, menino de noite, chorando, com cólica, ou adoeceu, está precisando de um cuidado. Você acha que o pai, que a mãe, foram dormir sonhando e desejando que isso acontecesse? Claro que não. Mas por conta disso, eles vão ficar dormindo e vendo o menino chorando? Claro que não. Por amor, eles se submetem e vão até lá e fazem essa penitência. Você entende? A mesma coisa nessa relação também da busca de Deus. E ele continua a lista, não termina por aqui não. Vamos lá, é uma riqueza, gente. Penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros. Olha lá. Vamos ver como nós temos oportunidades para isso. Você convive ou às vezes encontra com alguém chato? Com alguém que perturba? Com alguém insistente? Com alguém inconveniente? Com alguém que lhe trata mal? Com alguém que não merece a sua atenção? Olha que a lista vai se esticando. Então, tratar sempre com amor os outros. Sempre é sempre. Aqueles que são simpáticos, aqueles que são antipáticos, aqueles que merecem, aqueles que não merecem. Começando pelos da nossa própria casa. Então, tratar com amor a todos que moram conosco, que convivem conosco. Você vê como a coisa é complicada. Às vezes a gente vive intrigado com alguém dentro de casa. O que é que a gente faz? Renuncia a si mesmo, se contraria e trata bem essa pessoa. É atender com a maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os que padecem. Isso é espírito de penitência. Tem alguém doente, tem alguém sofrendo? Eu vou tratar com delicadeza. Veja alguém que convive constantemente com pessoas carentes, pessoas doentes em algum trabalho, porque trabalha digamos assim, um hospital, em um setor social. Então veja que possibilidade. Tratar essas pessoas com delicadeza. A pessoa chega lá sofrendo. Aí você, meu irmão, por favor, sente aqui. Veja a diferença.
Procure ali que se sente, pega uma senha, vá para lá. Às vezes é isso, faltou o espírito de penitência. Responder com paciência aos maçantes e inoportunos. Olha aí que possibilidade. Às vezes você está cheio de coisa para fazer e a cabeça já fervilhando, aí chega alguém com aquela conversa esticada, com problemas, já trazendo mais problemas. Qual é a minha atitude como espírito de penitência? Tratar os inoportunos com paciência, ouvir aquela conversa demorada, com atenção, com amor no coração. É interromper ou modificar os programas pessoais quando as circunstâncias, principalmente a necessidade, o interesse dos outros, requerem. Você fez um roteiro, você programou o seu dia, eu vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo, você fez tudo bem calculadozinho, mas apareceu alguém pedindo ajuda. O que é que você faz? Muda o roteiro. Abraça aquela contrariedade, mas já era atrasado. Pronto, aquela hora eu preciso parar para amar, para me penitenciar, para me contrariar, para que a graça de Deus possa me santificar. Você, vez por outra, tem algum tipo de contrariedade no seu dia a dia? Alguma coisa que não foi como você queria? E aí? O que é que eu e você fazemos na maioria das vezes? Nos zangamos, nos irritamos, reclamamos. Isso é o que dá vontade de fazer, até de gritar. O que é que a penitência nos orienta? Suportar. Até com bom humor. As pequenas contrariedades da jornada. Entenda, gente, que tudo isso aqui é exercício, é espírito de penitência, porque mais adiante surgem situações em que você não pode evitar, em que você, querendo ou não, vai se contrariar. E se você tiver exercitado, você conseguirá passar por aquela realidade mais conformado, mais resignado, mais a Deus abandonado. Penitência é não parar aquilo que a gente está fazendo quando passou o gosto. Tem coisa que a gente faz com gosto, né? Animado. E às vezes passou a vontade, passou o entusiasmo. E aí o que é que a gente faz? Continua. Em espírito de penitência. Você já pensou? A falta disso aqui às vezes gera até separação. O jovem, a jovem está lá animado com o casamento, entusiasmado, depois começa a acontecer as dificuldades, faltou o ânimo, faltou a empolgação, aí resolve abandonar aquela ocupação. Falta de treinamento, viu, gente? Falta de treinamento. Continua São José Maria. Comer com agradecimento o que nos servem, sem importunar ninguém com caprichos. Veja uma coisa pequena que você vai fazer silenciosamente. Alguém serviu alguma coisa e aí você começa a fazer exigência. Ah, isso aqui está muito insosso. Traz o sal. Ó, pronto, já seria um exercício. Come insosso. Isso é uma besteira. Pois é uma coisa pequena, não é? Diante de um problema mais sério, que mais adiante você precisa enfrentar, tem que treinar. Quantas vezes, ao invés de nos deixar contrariar, a gente começa a reclamar. Ou comida ruim, você sabe que eu não gosto assim. São os nossos caprichos que precisam ser mortificados. Entendeu, Maria? Hein, Maria? Tá entendendo aí como é que é, Maria? Penitência para os pais, já no finalzinho do episódio de hoje. Para os pais ou para aqueles que têm que lidar com pessoas, às vezes são coordenadores, são chefes, enfim, para quem lida com gente. É corrigir quando é preciso fazer. Dá trabalho. Mas eu já disse isso não sei quantas vezes. Pois é, a penitência, vai dizer de novo. E vai procurar dizer da melhor maneira. Ah, de repente você pode dizer, então isso aqui eu faço com gosto, porque eu reclamo mesmo. Não. É reclamar tendo por motivo o amar. Entende? Não é reclamando, humilhando,
sendo grosseiro. É reclamar, é corrigir quando é preciso, de acordo com a gravidade do erro e com as condições de quem necessita dessa ajuda. Então, você não vai reclamar, por exemplo, de uma pessoa adulta da mesma forma que você corrige uma criança. Então, você vai ter aquele sacrifício de corrigir, de orientar, de acordo com o juízo, com a capacidade que a pessoa tem, procurando fazer aquilo da melhor maneira, concretamente, sem ficar assim com tantos arrodeios, com sentimentalismo. E isso é desgastante, isso é cansativo, mas é necessário e é penitência. E São José Maria termina de uma forma muito linda, por isso que todos esses exercícios são necessários no dia a dia. Ele diz o seguinte, que o espírito de penitência nos leva a não nos apegarmos aos nossos projetos futuros. Nós podemos fazer projetos? Podemos, né? Desde coisas mais simples, o que é que eu vou fazer no meu dia hoje? Eu faço meus roteiros, né? Não é começar o dia assim, sem nem pensar o que é que vai fazer. Você organiza, você tem projetos a nível mesmo material, de uma compra, de um bem, de uma casa, de um carro, de uma bicicleta, de um celular, coisas assim, isso a gente planeja, né? E a gente também pode planejar, né, digamos assim, algumas renúncias, alguns sacrifícios que a gente vai fazer, etc. Enfim, o que São José Maria está dizendo é que a gente não deve se apegar exageradamente a isso que a gente está desenhando, está planejando, em que nós já previmos o que é que a gente vai fazer, até os sacrifícios que a gente vai fazer. Olha, eu penso nisso aqui, aí eu sei que eu vou ter que fazer esse sacrifício, esse, aquilo, aquilo lá. A penitência verdadeira é quando damos a Deus o total controle da situação. Renunciamos, né, aos nossos pincéis, às nossas tintas e deixamos que Ele acrescente os traços e as cores que mais lhe agradem. Reze comigo se você quiser. Senhor, muito obrigado por este momento de reflexão. Muito obrigado por entender a necessidade do espírito de penitência, de viver desde as pequenas coisas da minha vida este espírito de renúncia de mim mesmo, de contrariedade da minha vontade, esse espírito de mortificação, este perfumado e purificador espírito de mortificação. Sim, Senhor, nós queremos aqui, cada pessoa que está fazendo conosco esta oração, queremos nos abandonar em Tuas mãos e deixar que seja o Senhor a desenhar e a pintar tudo aquilo que o Senhor deseja em nossa vida realizar. Dai-nos a graça para que assim se faça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. É assim, meu irmão, minha irmã, que vamos chegando ao final de mais um episódio da série Amigos de Deus. O que foi que Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Comente. Deixa aí seu comentário, é muito importante. Rezamos agora uma Ave Maria, pedimos pelas suas intenções, pedimos que você reze pelas nossas também. E convidamos a você para, depois de amanhã, você que está ao vivo conosco, no sábado, 6 da manhã, missa aqui na sede da Boa Semente, no Oratório de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande a você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.